Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos da Revista Espírita e depois de um longo tempo sem gravar, né? Nós vamos hoje, o assunto escolhido é médiuns inertes, né? De novembro? De outubro. Nós estamos aqui também contando com a presença do nosso amigo Gerson Silva Oliveira, nosso amigo Daniel Melete e o nosso amigo Célio Garcia, né? Célio Barçanufo Garcia. Então, vamos iniciar nossos estudos com esse texto Médiuns Inertes. É isso mesmo, Gerson? Eu aqui não estou achando, seu Gerson. Hã? Ah, tá. Então tá, eu vou começar aqui, primeiro parágrafo. No número das questões importantes que se ligam à ciência espírita, o papel dos médiuns foi objeto de muitas controvérsias. O senhor Bracé, diretor do Centro Industrial, manifestou a respeito ideias particulares numa série de artigos muito bem redigidos pelo Monité de la Toilette, principalmente no mês de agosto último, do qual extraímos as passagens que citaremos adiante. Ele nos honra com o pedido de nossa opinião. Então ele pede a opinião de Kardec, né? Sobre essas argumentações dele. Nós lhe a daremos com toda sinceridade, sem pretender que o nosso julgamento faça lei. Aí a humildade de Kardec, né? Deixemos que nossos leitores e observadores julguem a questão. Aliás, não teremos senão que resumir o que a respeito dissemos em várias ocasiões. Aí vê a coerência dele, né? A coerência dele, ó. Ele vai apenas repetir o que ele já disse em várias ocasiões. Quando tratamos o assunto com muito mais desenvolvimento do que aqui podemos fazer, não nos sendo possível repetir o que se acha em nossos diversos escritos. Então, eu vejo aqui, primeiro aqui é o que me chamou a atenção, né? O conceito que ele tinha da doutrina espírita, né? Está chamando-a de ciência espírita. Aqui, ó, no número das questões importantes que se ligam à ciência espírita, o papel dos médiuns foi objeto de muitas controvérsias. É que sempre surgiram sistemas, né? Tem até lá a primeira parte do Livro dos Espíritos, não sei se é o capítulo 3 ou 4, que é sobre sistemas, os vários sistemas, as várias tentativas de explicar o fenômeno, e às vezes até de ser contraditório, né? De ser simplesmente contraditório.
Tá aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Lembrando que esse Monité de La Toilette é um jornal, né? É um jornal, pelo Exatamente. E aqui embaixo tem Jornal de Salons, Literatura, Teatro, Rua, tem até o endereço desse. A nota, embaixo, né? A nota embaixo aqui. Lê a nota aí. Então, jornal. A nota é curtinha, né? Exatamente. Então, seria melhor que você lisse, porque está em. Jornal de Salon. Jornal de Salon, Mode, Literature, Teatro. Mas não vai resolver. Então, aqui. Exatamente. E esse senhor Bracé aqui é um diretor do Centro Industrial, né? Então a gente vê que já abrange aqui várias pessoas de várias culturas, de vários conhecimentos a respeito do espiritismo. Então isso não é só uma doutrina que na época abrangia pessoas leigas, sem instrução. Então abrangia pessoas também que tinham conhecimento, que tinham sabedoria, que sabia verificar o que estava acontecendo e falar assim, puxa vida, será que isso aqui é verdade ou será que tem controvérsias? Então, importante isso aqui, esse detalhe. A coisa passava por vários tipos de pessoas, né? Pela análise, pelo olhar, de tudo quanto é tipo de pessoa, né? E essa crítica aqui, desse senhor Bracé, como de tantos outros, é muito importante essa crítica, porque através da crítica, da autoanálise, foi se verificando que tudo isso é verdade. Então as pessoas passaram a compreender essa verdade dentro da crítica. Falaram, não, mas será que isso aqui é verdadeiro? Foi se verificar se é verdadeiro, comprovou que é verdadeiro. Então isso aí também faz parte da evolução da ciência espírita, né? E Kardec respeitando a tribuna, a opinião dos outros, né? Deixando sempre em aberto. Ele não tinha medo da verdade, ele queria a verdade. Então, quem quer a verdade enfrenta abertamente. Né, Gerson? Né, Dani? Sim, senhor. Você continua aí, Gerson? Acabou de papar? Vamos lá. Então, ele dando sequência aqui, ele começa a expor as passagens dos artigos do Sr. Bracé. Eis as principais passagens de um dos artigos do Sr. Bracé, seguidas de nossas respostas. O que é um médium? O médium é ativo ou passivo? Tais são as perguntas que visam a elucidar um assunto que preocupa vivamente as pessoas desejosas de se instruírem sobre as coisas de além-túmulo e, consequentemente, de suas relações com esse mundo. Aqui entre aspas. A 18 de maio último, enviei ao presidente da Société Spirit, é isso? Sociedade Espírita, uma nota intitulada Do Médium e dos Espíritos. Isso o Sr. Bracé, né? Por volta do dia 15 de julho, o Sr. Allan Kardec publicou um novo livro sob o título O que é o Espiritismo? Ao abri-lo, imaginei encontrar uma resposta categórica, mas em vão. O autor persiste em seus erros. Os médiuns, diz ele à página 75, são pessoas, está grifado pessoas, aptas a receber de maneira patente a impressão dos espíritos e a servir de intermediários entre o mundo visível e o mundo invisível. Esse é um trecho do artigo do Sr. Bracé. Então aqui, esse comentário é do Sr. Bracé, né? Então, que ele diz aqui, ao abrir o livro, né, o que é o Espiritismo, ele imaginou encontrar a resposta categórica, mas em vão. E a resposta do Kardec são... Bracé, viu? É Bracé. Já vira cachorro. Você tem razão. Desculpa aí, gente. Então, são pessoas, né? São encarnados.
aptos a receber de maneira patente, quer dizer, patente que se pode mostrar, né? A impressão dos espíritos de servir de intermediários, por isso o nome médium, né? Entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, em poucas palavras, está muito bem esclarecido o que é a questão de médium, né? Ele aqui na nota, né? O senhor Bracê, ele está discordando, né? Agora, na sequência, vamos ver a resposta do Allan Kardec. Daniel? Pode ser. A obra supracitada não é um curso de espiritismo. Isso aqui ainda é dele, né? Não, é do Allan. É uma exposição sumária dos princípios da ciência para uso das pessoas que desejam adquirir as primeiras noções, e o exame das questões de detalhe e das diversas opiniões não podem entrar num quadro tão restrito e de finalidade especial. Quanto à definição que damos dos médiuns, parece perfeitamente clara, e é por ela que respondemos à pergunta do Sr. Bracê: o que é um médium? É possível que ela não corresponda à sua opinião pessoal. Quanto a nós, até agora não temos nenhum motivo para modificá-la. Então ele já começa a resposta, né, ao artigo aqui do Sr. Bracê. Segundo o Sr. Bracê, ele não concorda, né, com essa definição de médium, né? Mais à frente a gente deve ter mais alguma. Aí aqui já é do Sr. Bracê de novo, né, novamente. O Sr. Allan Kardec não reconhece o médium inerte. Fala muito de caixas, cartões ou pranchetas, mas não vê nessas coisas. Aqui tem uma citação da página 62. Senão apêndices da mão, cuja inutilidade teria sido reconhecida. Compreendamos bem. Na sua opinião, o médium é um intermediário entre o mundo visível e o mundo invisível. Mas é absolutamente necessário que esse intermediário seja uma pessoa? Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar? Essa é a pergunta. É porque seguinte. Ele comentou isso aqui já no livro dos médiuns, né? Até nós estudamos aí mês passado, que tinha gente na época que queria dizer que, por exemplo, a mesa girante, Atribuía. falar que é um médium inerte. Médium inerte seriam os objetos. Ele atribuía, então, de certa forma, o argumento, um dos argumentos do Allan Kardec é isso, né? Porque eles atribuíam uma inteligência a um objeto inanimado, né? Sem a intervenção de pessoas. De pessoas. Né? Bom, aí, a seguir, vem a resposta do Allan Kardec, que o Daniel vai ler aqui. A isso responderemos sem rodeios. Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar, pois lhe falta o concurso fluídico de uma pessoa. Para nós, essa pessoa é o verdadeiro médium. Se bastasse ao espírito ter à sua disposição um instrumento qualquer, veríamos cesta ou pranchetas escreverem sozinhas, o que jamais aconteceu. A escrita direta, que parece ser o fato mais independente de qualquer cooperação, só se produz sob a influência de médios dotados de uma aptidão especial. Uma consideração poderosa vem corroborar nossa opinião, de acordo com o Sr. Bracê. O instrumento é a coisa principal e a pessoa é a coisa acessória. Para nós é justamente o contrário. Se assim não fosse, por que a prancheta não se moveria com qualquer um? Se, pois, para fazê-la mover, é necessário que sejamos dotados de uma aptidão especial? O papel
da pessoa não é puramente passivo? Quer fazer algum comentário? Terminamos, então? É por isso que essa pessoa é para nós o verdadeiro médium, o instrumento, como já dissemos. É apenas um apêndice da mão, do qual podemos dispensar. Isso é tão verdadeiro que toda pessoa que escreve por meio da prancheta pode fazê-lo diretamente com a mão, sem prancheta e mesmo sem lápis, visto poder traçar os caracteres com o dedo, ao passo que a prancheta não escreve sem a pessoa. Aliás, todas as variedades de médios, assim como seu papel ativo ou passivo, estão amplamente desenvolvidos em nossa instrução prática sobre as manifestações. Que é o livro dos médios. O livro dos médios surgiu com esse nome, Instruções Práticas sobre as Manifestações. Bem profundo. Ele era mais estreito, mais fino, né? E a gente verifica também que nessa época que as pranchetas tomavam forma e escreviam, é verificado que é necessário a ação do fluido magnético do médium aliado ao espírito para que a prancheta se mova, porque senão ela se moveria sozinha, ela teria vida, né? Então, por ser um objeto inerte, o que fazia com que ela se movesse? A ação dos fluidos do médium aliado aos do espírito, né? E a vontade, né? Vontade do espírito. Até então não tinha conhecimento, né? Lá no livro dos médios, ele faz essa pergunta para o espírito, não me lembro qual espírito, provavelmente deve ser São Luís, Santo Agostinho, ou Erasto, e ele fala, olha, você dá o nome que você quiser, né? Você quer chamar o objeto de médio inerte, tudo bem, mas tem que entender essa mecânica, né? Separado da matéria pela dissolução do corpo, a alma não tem mais nenhum elemento físico da humanidade. Certo. E que fazeis do perispírito? O perispírito é o laço que une a alma ao corpo, o envoltório semimaterial que ela possui durante a vida e que conserva após a morte. É sobre esse envoltório que ela se mostra nas aparições. Esse envoltório também é material que, embora eterizada, pode adquirir as propriedades da tangibilidade. Então o perispírito, o médium vidente vai ver o quê? Vai ver o perispírito, né? E em certas situações esse perispírito pode se tornar tangível, palpável, né? Vamos verificar o caso aqui de Eurípides Barçanufo, quando ele fazia... quando ele se transportava de um lugar a outro, o perispírito dele se tornava tangível. Tanto é que ele ia em uma fazenda, por exemplo, fazia um parto lá. Então é a questão, o perispírito é o que o médium vidente vê. E ele pode se tornar tangível também, né? Segurando o lápis diretamente... É o corpo do espírito, né? Isso. Segurando o lápis diretamente, observe-se que a pessoa mistura os sentimentos e suas ideias com as ideias e os sentimentos do invisível, de sorte que assim são dadas apenas comunicações com interferência, ao passo que, empregando as caixas, cartões e pranchetas sobre as mãos de duas pessoas reunidas, estas permanecem absolutamente estranhas à manifestação que então é somente do invisível. É por isso que declaro este último meio superior e preferível ao da sociedade espírita. Então, só para a gente deixar claro para quem está acompanhando, né, mais uma vez o Allan Kardec rebate aqui sobre a não interferência, né, não participação do médium
que é a resposta dele é essa do perispírito, né? Que é o perispírito que está envolvido no processo. Depois o senhor Bracê já continua, né, com a opinião dele, e aqui ele, né, na opinião dele, a comunicação que é feita na psicografia, né, direta, existe uma mistura dos sentimentos e das ideias do médium com do espírito. É isso? Né? E ele argumenta que já no emprego das caixas, dos cartões, que não existe essa interferência, né? Que essa porque ele só vai trabalhar com fluido. Exato. Então o argumento dele é esse. E agora vem a resposta do Allan Kardec, né? Então vamos lá? Esta opinião poderia ser verdadeira se não fosse contraditada por milhares de fatos observados, seja na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seja em outros lugares, provando de maneira insofismável que os médiuns animados, mesmo intuitivos e com mais forte razão que os médiuns mecânicos, podem ser instrumentos absolutamente passivos e gozar da mais completa independência de pensamento. No médium mecânico, o espírito age sobre a mão que recebe um impulso completamente involuntário e desempenha o papel daquilo que o Sr. Bracê chama médium inerte, quer seja ela só, quer munida de um lápis, ou apoiada sobre um objeto móvel provido de lápis. Então aqui o Allan Kardec explica que o médium mecânico, né, o espírito age sobre a mão e recebe o impulso. A mão do médium recebe o impulso do espírito, correto? E que também esse impulso pode ser transferido para a prancheta, no caso da época, né? Só fazendo aqui um comentário sobre um fato que aconteceu, inclusive, ontem, né? na reunião que nós tivemos. Um dos médiuns aí, um dos meninos que participam do COEM, ontem ele teve todos esses impulsos, inclusive nas duas mãos, uma mão escrevendo e a outra sem nada na mão também, fazendo todos os movimentos, mas ele consciente. Quer dizer, a mistura dos dois, né? Do mecânico e do intuitivo. Ele tinha consciência do que estava acontecendo, mas ele não controlava o semi-mecânico, não controlava as duas mãos ao mesmo tempo trabalhando. Inclusive ele mesmo teve já a orientação. A outra mão que estava vazia, ele passou a caneta para a outra mão, essa outra mão passou a escrever também. As duas? As duas, escrevendo com as duas. Aqui na terça? Ontem. Acho que o Leonardo da Vinci escrevia com as duas mãos. É que na escrita, né, o processo fica muito mais precisado, porque essa pessoa é muito racional. Eu já ouvi falar de usar os dois pés, duas mãos. Pintar, escrever. Cada uma faz uma coisa. O que mais, gente? O que mais? No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, transmitindo pela corrente do sistema nervoso o movimento ao braço e assim por diante. Então, olha só, no médium intuitivo, né, o espírito age diretamente sobre o cérebro da pessoa, transmitindo
ao sistema nervoso o movimento do braço e assim por diante. É o que você acabou de falar. Eu acho que em outros tipos de mediunidade... Exatamente. Isso aqui no intuitivo, né? E ele vai falar agora do mecânico. Ó. O médium mecânico escreve sem ter a menor consciência do que produz. O ato precede o pensamento. No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede. Então, veja só. No médium mecânico já é outra coisa. Ele nem tem consciência do que está acontecendo, né? E onde que eu parei aqui? Então, nesse caso aqui do intuitivo, não, do mecânico, Tony. Então, entra aqui um exemplo, uma comunicação. Também sem você ter ali a noção exata do que está sendo falado. Ou até o gesto que você tá promovendo ali no corpo físico. A psicofonia é a mediunidade inconsciente, né? Tá bom. Que corresponde à psicografia mecânica. No caso de ontem, é exatamente isso aqui, ó, que eu talvez não tenha explicado direito. A consciência dele era do que estava acontecendo, não sobre o que estava sendo escrito. A consciência dele, ele comentou isso depois. Ele achou, nunca tinha acontecido com ele, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo, mas ele não tinha consciência nenhuma do que estava sendo escrito. O conteúdo ele não tinha. Mecânico, né? Bom, continuando. No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede. É então o pensamento do espírito que atravessa o cérebro do médium. E se algumas vezes parecem confundir-se, nem por isso sua independência é menos manifesta. Quando, por exemplo, o médium escreve, mesmo por intuição, coisas que não pode saber ou inteiramente contrárias às suas ideias, à sua maneira de ver, às suas próprias convicções. Numa palavra, quando ele pensa branco, escreve preto. Aliás disso, há poucos fatos espontâneos e imprevistos que não é possível a dúvida naquele que os observam. O papel do médium é aqui o de um intérprete que recebe um pensamento estranho. Transmite-o e deve compreendê-lo a fim de o transmitir. E que, entretanto, não o assimila. É assim que as coisas se passam nos médiuns falantes que recebem o impulso sobre os órgãos da palavra, como outros o recebem sobre o braço ou a mão. E ainda os médiuns audientes, que escutam claramente uma voz a falar-lhes e a ditar-lhes o que devem escrever. Ele escreve ouvindo, né? O intuitivo é como se fosse um pensamento dele. Exatamente. O audiente, ele né? ouve como se alguém estivesse falando externo. Exatamente. E muitas vezes também pode ocorrer do médium se confundir, né, com as ideias dele, com as ideias que o espírito está passando para ele. Isso numa outra situação, né? Que mais? E que direis dos médiuns videntes, aos quais os espíritos se mostram sob a forma que possuíam em vida, médiuns que o veem circular à nossa volta, indo e vindo como a multidão que temos aos nossos olhos? E os médiuns impressionáveis, que sentem os toques ocultos e a impressão dos dedos e até das unhas, marcando a pele e nela deixando o seu sinal? Isso pode ocorrer com um ser que nada mais tem de matéria? E os médiuns de dupla vista, embora perfeitamente despertos e em pleno dia, veem claramente o que se passa à distância? Não é uma faculdade própria, um gênero de mediunidade? A mediunidade é a faculdade dos médiuns. Os médiuns são pessoas acessíveis à influência dos espíritos
e que lhes podem servir de intermediários. Tal é a definição que se encontra no pequeno Dicionário dos Dicionários França Abrege, de Napoleão Landais, e que agora ele nos parece dar exatamente essa ideia. Então aqui Allan Kardec fez uma comparação com outros tipos de mediunidade, né? Os médiuns de dupla vista, por exemplo, ó. Então a pessoa está perfeitamente durante o dia, né? E ela está verificando, está se passando lá em outra situação, em outro lugar. Então, veja só, os tipos de mediunidade são muito amplos, muito amplos. Se a gente verificar no livro dos médiuns, nós vamos verificar ali que tem tipos de mediunidade rara, muito rara, e que a gente às vezes nem ouviu falar ainda, né? É. Posso continuar? Não contestamos a utilidade dos instrumentos que o senhor Brasset designa sob o nome de médiuns inertes. Não contestamos a utilidade dos instrumentos que o senhor Brasset designa sob o nome de médiuns inertes. Já que ele... Você vê, mas a pessoa que, assim, está insistindo, né, numa coisa, parece que é uma coisa pessoal. Mas nesse caso aqui, mais uma vez a coerência do Kardec, né? Para quem tem o interesse e se mostra realmente, verdadeiramente interessado, ele para e discute, conversa e tenta esclarecer, não é? É o que ele fala. Aquele que ele sente que tem essa intenção real de conhecer e de se aprofundar, ele vem e com esse ele argumenta, não é? Então, que o senhor Brasset designa sob o nome de médiuns inertes, já que ele tem perfeita liberdade para o escolher, caso julgue conveniente fazer uma distinção. Se ele quiser denominar, problema dele. E fica livre, né? A gente pode pôr um nome, qualquer nome nas pessoas, nos animais. Incontestavelmente, eles têm uma vantagem como resultado da experiência para as pessoas que ainda nada viram. Como, porém, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas constitui-se apenas de pessoas que não são mais iniciantes, porque para entrar lá tinha que fazer um curso, sabe? Uma preparação de 6 meses. Tinha que ler o Livro dos Espíritos. Então, ele está dizendo aqui que o pessoal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas já não eram mais iniciantes, cujas convicções já se formaram. Como não faz nenhuma experiência visando a satisfazer a curiosidade do público, que jamais convida às suas sessões a fim de não ser perturbada em suas pesquisas e em suas observações. Esses meios primitivos não lhe ensinaram nada de novo. Não ensinariam nada de novo.
Eis porque a sociedade utiliza meios mais eficientes, visto possuir uma grande experiência do assunto, para saber distinguir perfeitamente a natureza das comunicações que recebe. Olha que interessante. Ele já não fala de si, não fala dele, ele fala de um grupo, né? De uma sociedade. E um detalhe, que criou já tinha uma cultura sobre o assunto. E muito importante aqui verificar que as pessoas que faziam parte dessa análise eram pessoas com conhecimento. Não permitia que qualquer um entrasse de curioso para ver. Não, pessoas que realmente estavam aptas para comentar a respeito daquelas manifestações, se eram verdadeiras, se não era, julgar, porque o assunto realmente é um assunto muito sério, movido por pessoas também sérias, né, e com objetivo. Deixa eu ler, já. Uma coisa, Léo. Passou. Então, vamos na sequência aqui. Não acompanharemos o Sr. Bracé em todos os raciocínios sobre os quais apoia a sua teoria. Temeríamos enfraquecê-los ou mutilá-los. Na impossibilidade de os reproduzir na íntegra, preferimos remeter os leitores que deles quiserem tomar conhecimento ao jornal que ele redige com incontestável talento e no qual se encontram sobre o mesmo assunto artigos do Sr. Gilles de Neuville muito bem escritos, mas que aos nossos olhos apresentam somente uma falha: não terem sido precedidos de um estudo suficientemente aprofundado da matéria, o que teria evitado muitas questões supérfluas. Quer dizer que o negócio era na base do estudo sério. Isso e o mais profundo, Tonho, que eles não proíbem, né? Eles dizem que vai lá e lê, estuda. Só que mostra que, se possível, ter aprofundado. Seria bem melhor e mais crescedor. Né? A tese aqui, muito interessante. Em momento algum ele está desqualificando os artigos, né? Ele está simplesmente dizendo que para que se colocasse isso, né, à disposição, seria necessário estudar mais, porque eles vão chegar à mesma conclusão. Eles estão discutindo assim, coisas que eles já entenderam e não tem mais necessidade, né? Não, nós já chegamos à conclusão, não é a mesa que tem inteligência. O que causa movimento não é isso, é aquilo, né? São questões que ele fala assim, seriam desnecessárias, né? O artigo poderia ser bem mais profundo, né? A questão do respeito às pessoas, né? E da Allan Kardec, porque respeitava as pessoas, respeitava as opiniões, acatava as opiniões. Não, então vamos verificar, isso que você está me dizendo tem um fundo de verdade ou não tem? Quer dizer, ele não se achava o dono da verdade, o dono da razão, simplesmente respeitava todo mundo, respeitava todas as opiniões e emitia as opiniões dele também a serem julgadas pelas pessoas que estavam questionando, né? A preocupação dele aqui não é a crítica em momento algum, né? Exatamente. O esclarecimento, é ajudar que essa pessoa que esteja buscando esse conhecimento entenda melhor, né? Em resumo, de acordo com a Sociedade Espírita, persistimos em considerar as pessoas como verdadeiros médiuns, que podem ser ativos ou passivos, segundo a sua natureza e a sua aptidão. Chamemos os instrumentos, se assim o quiserem, de médiuns inertes. É uma distinção que talvez seja útil, mas incorreríamos em erro se lhes atribuíssemos o papel e as propriedades dos seres animados nas comunicações inteligentes. Dizemos inteligentes
porque ainda é necessário distinguir certas manifestações espontâneas puramente físicas. É um assunto que já tratamos amplamente na revista. Então pode até chamar de médio inerte, mas não pode atribuir inteligência, né? Ele sempre vai ser, porque o médium, ele entra com a sua colaboração, né? Com as suas aptidões também. Até por isso que na época as pessoas falavam assim que o tal médium inerte aí, que eram os instrumentos, eram mais assim fiéis, que não tinha interferência, né? Só que era assim, só fenômenos de efeito físico, né? E se fosse escrever era muito lento, muito devagar, escrever com cesta, né? Com prancheta, cesta, é devagar. Então é preferível correr, enfrentar a influência cultural do médium, né? Mas sair coisa mais rápida e coisas boas, né? É mesmo? Bom, gente, então o assunto de hoje é esse, né? Agora nós vamos ver aí. Esse papel aqui é disso? Então nós vamos ver o que nós vamos estudar para a próxima, né? Esse assunto também está lá no livro dos médiuns, se não me engano, capítulo 17 ou 18, né? Acho que é 18, não é? Tem as perguntas. 220, item 223. Não, o atual é 19, né? Que nós estamos estudando. O item 223. Tem umas perguntas sobre isso aí. Mais alguma coisa, gente? Bom, pessoal, então nós vamos encerrando esses nossos estudos e até uma próxima oportunidade.